O programa Automania tem apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo aos 0 acidentes. Começa agora o programa Automania. Eu, Sherin Bueno, Bispo Neto, Rafael Lupatini e Regi Silva, trazendo todas as novidades do mundo automotivo e do automobilismo para vocês. Fiquem ligados, porque o programa Automania está no ar. E chega ao Brasil a segunda edição do BYD TAN EV, trazendo muitas inovações. Confira! Pouco mais de 2 anos após sua estreia no Brasil, o BYD TAN EV, primeiro SUV com 7 lugares 100% elétrico comercializado no mercado brasileiro e que marcou o início das operações da BYD em nosso país com automóveis, evoluiu muito e apresenta uma série de inovações em sua versão 2024. Um dos principais atrativos é a bateria Blade, agora com maior potência. São impressionantes 108,8 kWh, substituindo a anterior de 86,4 kWh. Assim, sua autonomia saltou de 309 km para 430 km no ciclo PEL. Já pelo ciclo WLTP a autonomia chega a incríveis 530 km, ou seja, são mais de 100 km de alcance em relação ao modelo anterior. O design do novo BYD TAN EV evoluiu muito em termos de design e estética. As mudanças nos para-choques dianteiro e traseiro, com suas linhas mais avançadas e aerodinâmicas, garantem um visual mais imponente e elegante. A substituição da grade dianteira anterior por outra fechada adicionou um toque extra de sofisticação e modernidade, trazendo um conjunto mais harmonioso e avançado ao modelo. O interior do carro traz materiais diferenciados de alta qualidade e acabamento sofisticado. No painel de instrumentos, o modelo conta com cluster LCD de 12.3 digital, configurável e de excelente resolução. Destaque ainda para o sistema de cockpit inteligente, ICS, multimídia integrado por uma grande tela sensível ao toque de 15,6, com rotação elétrica e portas de conexão USB e SD Car, além de compatibilidade com Android Auto e Apple CarPlay. Bispo, estamos falando de um SUV, de luxo. Dentre as tecnologias, que eles nos apresentaram aí, a questão da bateria, com maior autonomia. Exatamente, mais quilowatts, Essa bateria tem cerca de 22 quilowatts a mais. Então ela pula de 86 e alguma coisa para 108 e uns quebradinhos. O importante disso, que daí você ganha autonomia. Então ela passa dos 380, ela tem 530 km de autonomia. Um carro grande, de luxo, você viajar com a família, já está chegando aos números ideais, para quem quer pegar a estrada com esses veículos 100% elétricos. E uma das maiores fabricantes de peças da América Latina tem presença confirmada na Autopar 2024. Confira! Somos Masters no desenvolvimento de materiais, fundição e usinagem. Transformamos ideias em movimento. Atendemos o mercado brasileiro e exportamos para todos os continentes. Estamos presentes nos motores de caminhões, carros, motos, utilitários, máquinas agrícolas, navios e nas principais linhas ferroviárias. Quando você precisa de qualidade original em autopeças para o seu motor, somos a Rio. Contamos com uma estrutura completa de engenharia, com a inteligência dos nossos experts, com softwares de ponta para otimizar todas as etapas no desenvolvimento, fundição e usinagem.
Trabalhamos com agilidade e modelos eficientes para testes em campo. Aqui o seu projeto vira realidade, com tecnologia de prototipagem, manufatura aditiva e impressão 3D. Oferecemos usinagem de alta precisão. Sabemos como 1 milímetro pode fazer toda a diferença. Asseguramos os mais exigentes padrões de qualidade através do uso de equipamentos avançados para análise, processos de metrologia e modernos laboratórios técnicos. Nossa vocação é entregar a melhor relação custo-benefício para sua peça. Conte com nossa estrutura química e mecânica de ligas metálicas e polímeros. Aqui você conta com 4 linhas de moldagem e uma linha de centrifugação que funde peças de 100 gramas até 180 quilos. Dentre as ligas ferro fundido cinzento, nodular, aço carbono, média liga e alta liga. São mais de 80 ligas e classes de materiais em nosso portfólio. Possuímos a certificação IATF 16949. Para atender com excelência toda a linha automotiva e ferroviária, somos uma empresa preocupada com a sustentabilidade. Promovemos projetos socioambientais para a preservação do meio ambiente e desenvolvimento de pessoas. Somos a Rio, uma chama que brilha desde 1946. Estamos instalados em Santa Catarina, em uma área de 1 milhão de metros quadrados. E contamos com um time com mais de 1.000 colaboradores. Estamos prontos para atender a sua necessidade e criar movimento com você. Conte com a Rio. Rio Solense. Masters in Materials. Development Casting and Machine. Bispo, então temos uma baita feira aí, né? A Autopar, muita novidade, muita coisa boa, que vai do dia 8, até o dia 11 de maio. Imperdível, hein? Isto. E olha, é a maior feira aqui, nossa, de autopeças. Inclusive, nós vamos ter uma quarta-feira próxima, cheia tem várias coletivas, e a gente vai lá trazer depois, no próximo programa, todas as novidades que aconteceram nessa tradicional feira paranaense, né? O programa Automania vai marcar a presença. Nós não poderíamos deixar de estar lá para trazer sempre o que a gente se compromete com vocês, que é trazer as novidades do mundo automotivo. Então, fiquem ligados. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já. Dirigir um caminhão é sobre sair de um ponto A e chegar a um ponto B. Mas não é só isso. O que realmente importa acontece entre a chegada e a partida. As horas acordado, enquanto os outros dormem. A saudade que aperta o peito, os pequenos detalhes e os grandes também. Porque a vida não acontece na partida ou na chegada. A vida acontece na estrada e vai continuar acontecendo. Volvo Caminhões. Nossa evolução é por você. A CCV Chevrolet, no Trevo do Tarumã, tem tudo para você sair de carro novo. Taxa zero, bônus especial, super avaliação e centenas de seminovos multimarcas com condições especiais. CCV, no Trevo do Tarumã, a líder em vendas Chevrolet. Voltando agora do nosso intervalo com uma matéria mais que especial. Fiquem ligados vocês que querem trocar de carro, querem comprar um carro zero. Nosso amigo Tarcísio Dias, essa semana, dá todas as dicas para você numa matéria mais que especial. Acompanhem. Fala pessoal do Mecânico Online, tudo bem? Diariamente muitas pessoas perguntam como fazer para escolher o próximo veículo. E hoje eu vou aproveitar uma convocação que a Fiat está fazendo para todos os consumidores que querem comprar um veículo zero e mostrar quais as condições que podem fazer a diferença em sua escolha. Eu sou Tarcísio Dias, engenheiro mecânico, mecatrônico e radialista, e quero ajudar você a escolher seu próximo veículo. Aproveita a vinheta do Mecânico Online para se inscrever no nosso canal e marque o sininho para ser avisado de todas as novidades em nosso canal de vídeos, o Auto Especialista. Ao pensar em trocar de carro, é importante considerar uma série de fatores para tomar uma decisão adequada às suas necessidades. Orçamento, o tipo de veículo, se será novo ou usado, tecnologias e recursos, valor de revenda, test drive, entre outros. A primeira dica é o IPVA grátis.
uma economia financeira imediata no momento da compra, que dependendo do valor do veículo e da alíquota do IPVA em sua região, essa economia pode ser bem significativa. Na promoção Convocação, realizada pela Fiat, você pode aproveitar o Pulse Audace com IPVA grátis, supervalorização do seu usado em R$5.000 e taxa zero no financiamento. Isso mesmo, a taxa zero na hora do financiamento é mais uma vantagem ao escolher seu próximo carro. Você não paga nenhum valor adicional, além do principal do empréstimo, resultando em parcelas mensais mais baixas e economia significativa ao longo do período do financiamento. Além disso, com o Fiat Mobilike 1.0 2024 pelo programa Acesse Fiat, você tem um desconto de R$ 7.100 e um saldo em até 60 vezes, garantindo o menor preço, maior prazo e nenhuma surpresa durante o período. Não podemos esquecer da supervalorização do seu veículo usado, que aumenta o valor de entrada e reduz o valor a ser financiado, aumentando assim o seu poder de compra. E para finalizar, o Fiat Argo Drive 1.0 com central multimídia pode ser parcelado em 36 vezes com uma taxa de apenas 0,99%. Ao pensar em trocar de carro, é importante considerar uma série de fatores para tomar uma decisão que atenda às suas necessidades e principalmente ao seu bolso. E para você que quer saber mais sobre essas condições da convocação Fiat, acesse ofertas.fiat.com.br. Eu vou agradecendo a você que acompanha nossos vídeos, que compartilha em suas redes sociais e até um próximo lançamento. Até uma próxima avaliação aqui no canal de vídeos do Portal Mecânico Online, o Auto Especialista. Bispo, eu aqui falando, né, como Sharon, eu acho que assim, é muito pessoal, né, você trocar hoje de carro, as pessoas têm estilos de vida diferentes, tem que caber no bolso, né, a sua escolha, enfim, o que se diz para o pessoal de casa aí? Olha, conforme o Tarcísio falou ali, você vai comparar entre os modelos similares, o que ele te oferece na central multimídia ou na questão de segurança, o que te dá mais benefícios, né? E uma coisa que eu sempre falo que acaba pesando é o gosto. Tem pessoas que gostam mais da Volkswagen ou mais da Chevrolet ou mais do... né? Isso aí também vai, é acabamento e detalhes de acessórios embutidos já no pacote primeiro, né? Não aquela que você tem que acrescentar. E olha só, na semana passada nós tivemos o Paranaense de Rally de Velocidade. Foi um sucesso, confira. A aposta por uma prova diferente no Campeonato Paranaense de Rally de Velocidade foi surpreendente e divertida, como ressaltou grande parte dos competidores que participaram do Rally Super Prime nos dias 26 e 27 de abril, no Autódromo de Terra de São José dos Pinhais. A ideia surgiu a partir de um prazo curto para realizar a prova na data marcada e o RPMC, clube organizador do campeonato, entregou um novo formato. Diferente de um rally de estágio, onde o público precisa se deslocar para um ponto específico e acessar a especial 1 hora antes da largada, o Rally Super Prime foi um evento totalmente realizado dentro de um autódromo. Ou seja, muito parecido com provas de circuito, onde o público consegue acompanhar mais de perto a competição e saber quem está vencendo. A programação começou na sexta-feira 26/04 com treinos livres. Sábado 27/04 pela manhã foi realizado um treino classificatório com 3 passagens pela especial. Apenas o melhor tempo obtido por cada competidor foi levado em consideração para a montagem uma chave para a realização das baterias eliminatórias, realizadas sábado à tarde. Levando em consideração o formato de torneio com eliminatória dupla e o número de inscritos, os competidores foram divididos em 2 categorias. Os carros Rally 4 e Rally 5 integraram a categoria 4x2, enquanto as caminhonetes da RTT fizeram a categoria 4x4. Após 13 rodadas foram conhecidos os vencedores. Eles tiveram um problema, agora então é que tá valendo. E esquerda 3, para a direita 2, menos no roteiro, 200.
esquerda, gancho longo, fecha. 200. Cruza. Show de bola. Para atenção, esquerda 1, fecha no roteiro. 200 subindo. Show. Direita 2, menos no roteiro. Para alto 5 pela direita leve, 50. Vai dar, vai dar, vai dar. Deu! 3 minutos, 6 segundos, 2! Você baixou 2 segundos, Vencemos! Vencemos! Aê! Fim de prova, vencemos aqui os irmãos Klimacheski mais uma vez. Eles tiveram um probleminha, mas, cara, foi muito apertado. Foram 5 décimos de diferença do nosso tempo para eles. Então a chegada foi bem acirrada, muito legal. E vamos lá, né? Não foi nenhum problema mecânico. Eles tiveram uma escapada. Tiveram uma escapadinha a mais. Acontece quando a gente tá brigando no pelo, né? É, deu embarrigou uma curva, pronto, tomou 5 décimos. Sorte de não perder nenhuma. Ah, agora nessa última atacamos buraco, atacamos morro, atacamos tudo e baixamos 3 segundos, né, da nossa melhor passagem do dia. E acho que a pista piorou porque tá mais seco, tá mais liso, né? Mas deu certo, né? Deu certo. Deu certo. Parabéns, mais uma. Você tocou pra caralho. Não, andamos bem. Agora guardar a premiação. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Nós vamos ainda fazer um vídeo sobre o teste dos pneus Pirelli para fazer o veredito aqui. E daí você será notificado sempre que um vídeo novo for ao ar. Obrigado pela audiência. Falou, moçada. Até mais. Então essa etapa do rally foi um pouquinho diferente dos rallies convencionais, né, que a gente acompanha aí. Essa categoria aí, essa etapa, foi classificada como Rally Super Prime. Bispo, explica para o pessoal de casa por quê. Então, é bem bacana, foi feita dentro do Autódromo de São José dos Pinhais, com uma pista curta e outra longa. Largavam 2 pilotos, o da direita ia a primeira passagem pela pista longa e o da esquerda pela pista curta. Eles completavam uma volta em cada pista e na parte final eles se encontravam para saber quem era o vencedor daquela bateria, para receber a bandeirada final. Foram várias eliminatórias e na final foi emocionante nas 2 categorias. Pessoal, vamos para mais um rápido intervalo e na volta o nosso Pitaco F1 dessa semana com Rafael Lupatini, Bispo Neto e Regi Silva. Não saia daí! Dirigir um caminhão é sobre sair de um ponto A e chegar a um ponto B. Mas não é só isso. O que realmente importa acontece entre a chegada e a partida. As horas acordado, enquanto os outros dormem. A saudade que aperta o peito, os pequenos detalhes e os grandes também. Porque a vida não acontece na partida ou na chegada. A vida acontece na estrada e vai continuar acontecendo. Volvo Caminhões. Nossa evolução é por você. A CCV Chevrolet, no Trevo do Tarumã, tem tudo para você sair de carro novo. Taxa zero, bônus especial, super avaliação e centenas de seminovos multimarcas com condições especiais. CCV, no Trevo do Tarumã, a líder em vendas Chevrolet. Salve, amigos da Velocidade, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo. Regi Silva, Bispo Neto, tudo bem com vocês? Hoje o Pitaco F1 vem muito interessante. Nós vamos começar falando de um assunto que não poderíamos deixar de falar. Na minha concepção, o melhor de todos os tempos. Um cara chamado Ayrton Senna. Final de semana passado agora, no dia 1º fez... Meio de semana. Meio de semana, né? Feriado. Isso. Fez 30 anos do fatídico final de semana onde a gente perdeu 2 pilotos, que a gente também não pode deixar de falar do Roland Ratzenberger, para a nova geração aí que não assistiu. Morreu no sábado, né? Morreu no sábado. O Ayrton Senna vinha com uma
com uma preocupação muito grande, porque num dos treinos o Rubens Barrichello bateu o carro muito forte, decolou, deu no alambrado. Vou falar que a batida do Rubens Barrichello foi muito pior do que a batida do Ayrton Senna, muito pior. Deixa eu te contar Conte. um caos nesse dia. Eu estava em casa, no sábado assisti o treino classificatório, depois fui para o autódromo que tinha uma etapa do Paranaense de Marcas. No domingo eu ia assistir a corrida e ia para o autódromo, né, fazer a cobertura da etapa. E quando houve aquele acidente que o Senna, a gente já tinha consciência que ele ileso não ia passar daquela, a gente não sabia naquele momento que ele já estava falecido, né? Foi uma mentira, ele faleceu lá na pista. Exatamente. Pra quem tem experiência dentro Foi do até automobilismo muito sabe. conversado isso nos programas que passaram do Ayrton Senna, né? Com o Galvão Bueno, com aquele Cabrini, eu assisti os dois ali comentando. A gente saiu, daí eu saí de casa triste, né? Era o ídolo da gente, o meu, no caso, e eu fui pro autódromo triste, né? Falei, mas eu tenho que trabalhar. Fui para lá. Cheguei lá, cara, se você visse o clima que estava no autódromo, o AIC nosso, né? O falecido AIC, como você fala, cara, horrível, todo mundo naquele, será que... E a gente ficou sabendo só à noite, né? Sim. Então passamos o dia inteiro naquela tristeza e corrida para lá e para cá. Agora foi um dia que marcou desde a manhã até a noite, daí quando ainda ele deu, o Cabrini que deu aquela notícia, né? Agora uma notícia que a gente nunca gostaria de dar. Acaba de falecer Ayrton Senna da Silva, né? A parte oficial. Esse foi 30 e poucos anos, né? 30 anos. 30 anos, né? Fez agora dia 1º. A gente tem, Regi, um relato daquele tenebroso final de semana muito forte. Eu assisti muitos documentários, até para tentar se desapegar daquela imagem de ver ele morto dentro do carro e entender um pouco mais o que aconteceu. Então vamos começar a falar do final de semana do começo, né? Houve o acidente com o Rubens Barrichello, houve o acidente com o Roland Ratzenberger e a gente observou que o Ayrton Senna se preocupou demais com todas aquelas situações, parecendo, assim, a minha sensação é que estava pressentindo coisas piores para acontecer. Ele chegou a marcar uma reunião de pilotos antes da prova, né, Gigi? É o que a gente tem informação, né? Que ele se preocupou demais com toda essa situação e foi chamado na torre de cronometragem e por lá permaneceu durante 1h30 e de lá ele saiu diferente. Alguém chegou lá e, você tem que parar, a corrida tem que acontecer, muito provavelmente, né? Mas assim, a gente vem, a justificativa para o acidente, todo mundo fala que foi uma falha mecânica. Ao meu modo de ver, eu não entendo como uma falha mecânica, tá? E não entendo como uma falha do piloto, eu entendo como uma falha do asfalto. E já vou te explicar por quê. Há um tempo atrás, Nelson Piquet bateu na mesma condição, o Gerhard Berger bateu na mesma condição e depois ele. O carro de Fórmula 1, quantos centímetros ele fica do chão, Regi? Mas ali foi constatado a quebra da barra de direção antes do impacto. Então, mas vamos lá. É o que todo mundo fala, Bispo. Alguém tem que culpar alguém. Não, foi feito... Eu vou jogar polêmica. Alguém tem que culpar alguém. Foi feito uma perícia no veículo. Foi constatado. Com vídeos, com tudo que aconteceu, foi relatado isso. O engraçado é que quando vai ter a cena do impacto, não tem imagem. Tá? Então, isso chama-se FIA. Então não leva isso pro lado 100% certo, porque pode ser que não. Não, mas aí tá pelo como é aquele que monitora o carro lá, como é que a telemetria? Telemetria. Ele freou e não tinha controle sobre o volante. E quem que comanda a telemetria? Vocês notaram que eu tô, acho que uns 3 minutos aqui só já olhando, do início do programa, esperando vocês falarem, e realmente tudo que vocês estão falando, boa parte disso é vendido como verdade, e não estou dizendo que vocês estão certo ou que vocês estão errado no que vocês estão falando.
Então vamos começar lá. Vamos começar o Pitaco F1 da seguinte maneira. Primeiro eu pedi essas duas imagens que estão atrás da gente ali, justamente para colocar um equilíbrio em tudo que aconteceu. Porque as comemorações que a gente viu durante essa semana foram da morte de Ayrton Senna. E a gente sabe que 2 pessoas morreram. Eu pedi para que fizesse aquela imagem ali, 2 capacetes do mesmo tamanho, nenhum melhor que o outro, nenhum maior do que o outro, entendeu? O que aconteceu naquele fim de semana é que tinha um piloto vencedor e um piloto que estava começando naquele ano numa equipe muito ruim. Pequena, a Syntec. Mas a gente precisa, para começar a entender o que aconteceu, a gente precisa voltar um ano antes. Em 1993, as equipes elas estavam com os carros mais eletrônicos possíveis. A Williams tinha o sistema de suspensão ativa, o carro ele se movimentava conforme as imperfeições da pista, e você citou aqui, depois a gente pode falar da pista de Imola. Controle de tração, e aí a gente pode falar um pouquinho do acidente do Rubens Barrichello. Então esses carros, a eletrônica que a Williams principalmente atingiu em 1993, ela excedia a realidade da categoria. E como hoje existem equipes dominantes, então você sempre muda um regulamento aqui, outro ali. Como a Williams era o carro dominante, o que eles fizeram? Nem todas as equipes podiam ter uma suspensão ativa no carro. Eles retiraram a suspensão ativa. Então eles não fizeram uma mudança de regulamento grande, um novo carro, não fizeram nada. Eles tiraram a eletrônica embarcada de um carro que existia. E o carro de 1994 era o mesmo carro de 93, menos a tecnologia. Só que esse carro foi desenhado para receber essa tecnologia. Então, esse carro, nas 2 primeiras provas do ano, você nunca viu Senna rodando na curva da junção em Interlagos. Senna rodou sozinho na prova de Interlagos, na curva da junção. Porque tira-se a eletrônica do carro e o carro fica absolutamente inguiável. Só que inguiável para todo mundo. Sabendo disso, a gente tendo essa informação, aí a gente passa a falar do Grande Prêmio de Imola. Porque o acidente do Rubens Barrichello, e o Rubens conta que ele diz que ele exagerou na tomada daquele S ali, antes da entrada da reta. Ele veio acelerando mais do que o carro poderia suportar, o carro catapultou na zebra e acabou se chocando. Um ano antes, com toda a tecnologia embarcada, ele teria contornado aquela curva tranquilamente. Sim, então começou ali. De dúvida. O final de semana começou dessa forma. Aí se você quiser colocar alguma coisa com relação a isso... Eu vou colocar para você o seguinte, para a gente chegar na parte de imperfeição e vocês entenderem o que eu estou falando. Depois de assistir muitos documentários sobre o Ayrton Senna, eles tinham um problema gravíssimo de aderência. Tá? E foi discutido... Agora, isso está no que ele falou ali, né? E foi discutido bastante nesse final de semana. Agora não tenho 100% de lembrança se era Goodyear ou Pirelli, mas com os engenheiros, inclusive com uma frase do Frank Williams dizendo a seguinte frase, para o engenheiro-chefe do fabricante de pneu: faça o que o Ayrton pedir. Tá? Numa reunião entre eles. Tá? Então, eu vi essa parte. Era constatado nitidamente que tinha um problema de aderência, de gripe. Tá? A questão era a seguinte, usando esse teu comentário, depois você pode concluir. A questão nesse ponto era a seguinte, os jogos de pneu, a quantidade de jogos de pneu eram limitadas, entendeu? Houve o Grande Prêmio do Brasil, depois teve um Grande Prêmio em Portugal, não, no Japão, em Aida, no Japão. 7 jogos por o Ayrton corrida. Também não pontuou naquela prova, então havia duas provas sem pontuar, tá? A falta de eletrônica no carro gerava uma falta de aderência, os pneus Goodyear não trabalhavam bem com o carro sem essa tecnologia embarcada, e o momento exato dessa conversa tua, e tudo que eu disser aqui, eu não tô falando o Regi Silva, eu não estava lá, eu não estava em Imola, eu conheço jornalistas que estavam lá
e conheço pessoas que já relataram durante esses 30 anos aí, depois do acontecido, diversas vezes esses fatos que você está falando aí. A questão ali era a seguinte, você tinha uma quantidade de jogos de pneu limitada, não sei se era 7 jogos. Ok, 7. Digamos que seja 7. E eles precisavam treinar mais para entender o comportamento desse pneu com o carro, só que eles não poderiam receber mais jogos de pneu, a não ser que eles dissessem que um jogo ou outro de pneu veio com um defeito de fábrica. Então a conversa do Frank Williams com o representante da Goodyear, com o Ayrton Senna e com os engenheiros, era o Frank Williams pedindo para que eles colocassem no relatório da Goodyear que 1 ou 2 jogos de pneu da Williams veio com defeito para eles substituírem pneus usados por pneus novos, para ele poder ter mais, entender melhor o comportamento desses tá pneus. burlando a lei, né? O regulamento. Sim, foi um pedido. Foi um pedido pessoal. Um pedido pessoal do Ayrton para o Frank, do Frank para a Goodyear, entendeu? Mas aí, abre uma aspa, não está burlando. Como não? Tem a brecha. Não tem brecha. Você brecha. pode trocar. Ué, não tem brecha. acabou se de você falar. pode trocar. Se vier defeito. Você, mas não estava. Cada jogo de pneu mas compõe 4 pneus, tava? certo? Se você alegar que um desses 4 está com defeito, na próxima corrida, numa próxima oportunidade, talvez até a Goodyear medisse os pneus e olhasse e iria dizer, não, mas não estava esses pneus estavam bons, ok? Nenhum de nós aqui pode afirmar talvez que viesse estavam, uma que não multa, estavam. mas o que eles estavam querendo entender, e não é só a equipe Williams, a Fórmula 1 inteira naquele momento estava querendo entender o comportamento do pneu com os fase carros. de transição. Exatamente. Né? Bom, vamos lá. Também o que eu estou falando foi dos documentários que assisti. Eu também não estava lá, eu era garoto, continuo um garoto, né? Continuo um garoto. Eu não estava lá, mas assim, de acordo com os documentários que a gente vem assistindo, tá? Agora eu vou te falar a minha opinião pessoal do acidente do Ayrton Senna, tá? Não quebrou barra, ele não errou. Simplesmente o carro era tão baixo que quando chegou na inclinação da curva o assoalho deu no chão. Quando deu no chão, as rodas dianteiras saíram do chão. Quantos metros você caminha com o carro a 307 por hora por segundo? O suficiente para sair da pista e daí você pode frear, pode fazer o que você quiser, que o carro não vai parar, ele vai bater. Ok, mas aí a gente já está a gente já está falando do acidente do Senna. Não, estou falando a minha opinião. Ok, mas, a minha mas já estamos no acidente do Senna. Vamos guardar a opinião sobre o acidente do Senna para o domingo. Ainda estamos na sexta-feira. Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Até para o pessoal em casa acompanhar vamos lá. O raciocínio. E a gente ter um raciocínio lógico. Houve esse acidente do Rubens Barrichello no sábado. Tava na cara que alguma coisa diferente nesse final de semana ia acontecer. E tudo foi seguindo um fluxo de um final de semana normal de corrida, treino livre, treino classificatório, enfim. Rubens Barrichello bateu, acreditaram a batida do Rubens a um erro, entendeu? Só que esse erro com a eletrônica, como é que eu vou dizer? Encobriria esse erro e ele conseguiria contornar essa curva. Veio o sábado, né? Carros na pista, um outro acidente com o Roland Ratzenberger, que aí sim você já iniciou o programa falando da morte do Ayrton Senna, quem morreu, quem deixou de morrer. Isso são termos técnicos. Veio o acidente do Roland Ratzenberger. Gravíssimo. Gravíssimo e fatal. Se ele veio a óbito na pista ou não, a gente nunca vai saber. Agora, existem muitas teorias, e eu não estou aqui para defender Fórmula 1, Bernie Eccleston, não estou aqui para defender ninguém. Existem muitas teorias da conspiração que dizem que o Roland Ratzenberger morreu naquele momento dentro do carro. E eu até acredito que talvez ele tenha vindo a óbito ali. Todo mundo cogitou só que, no que eu vi como a gente vai falar depois a respeito do Ayrton Senna, existe uma coisa que é o seguinte, Rafa, que todo mundo precisa saber. É impossível. Imagine que a Fórmula 1 tem um dono, imagina que esse dono é o Bernie Eccleston, entendeu?
ninguém antes de uma corrida recebe um boletim dizendo, escuta, se algum piloto morrer na pista, vocês coloquem ele no helicóptero e tirem daí para dizer que morreu no hospital. A Fórmula 1 absolutamente jamais iria distribuir um boletim dizendo isso. Sim. A partir do momento do acidente, você consegue imaginar em Imola, 1994, celular era uma tecnologia de outro mundo naquele momento, tá? Você consegue imaginar o Bernie Eccleston, a FIA, em qualquer lugar que estivesse se comunicando com os médicos e dizendo que era para tirar o corpo de lá? Você consegue imaginar isso? Ele foi atendido. Eu imagino o seguinte, esse é o trâmite normal. Atende, faz os primeiros procedimentos e direto para o hospital. Exato. O que eu consigo Inclusive, entender... em casos de ressuscitação, se há necessidade de ressuscitação. O que eu consigo você entender... tira a pessoa do local onde ela está e leva para um local para ter um atendimento mais qualificado. O que eu consigo entender, que é uma coisa que a gente está esquecendo, é a lei da Itália. Tá? Sim. A lei da Itália diz o seguinte... Eu não leio a Constituição da Itália. Não, é assim. Não tem jeito, né? Não, é que a gente ouviu aí na quarta-feira em vários documentários que na Itália, se houver morte, cancela durante a prova. algum evento, Cancelado é obrigatório o cancelamento do evento naquele momento, a partir da morte da pessoa. Bispo, eu acredito que isso no Brasil, no Japão, na Coreia, em qualquer lugar tem que ser assim. Morreu uma pessoa no evento, cancela o evento. Pois é, só que acontece o seguinte, quando a gente fala de Fórmula 1, a gente fala de patrocínios milionários. Ótimo. A gente fala de transmissões mundiais. É aí que gera o debate, que eu já até sei o que você vai falar, e é bom a gente debater com relação a isso aqui. A Fórmula 1, o governo italiano e tudo. Existia um médico responsável por retirar o Ratzenberger dali, colocar no helicóptero e levar. Esse médico... Ele não tinha, como eu repito, ele não tinha um celular, ele não estava se comunicando nem com o governo da Itália, nem com Mas com o rádio ele estava comunicando com a torre. Ótimo, se comunicando com a torre. E aí você consegue imaginar, Bispo, você que está no automobilismo, o Rafael que está no automobilismo, eu, a Sharon que está aqui do nosso lado, você consegue conceber a ideia e continuar no automobilismo se você passar a acreditar que o pessoal da FIA mandou um rádio. É o baita bode expiatório, né? Mas aí a gente levanta dessas cadeiras, vamos todo mundo embora e não falamos mais de automobilismo. Então eu vou te contar uma coisa. O dia que eu infartei dentro do carro de corrida, no AIC aqui, tá? Você sabe como é que eu fui pro hospital? De carro? Porque a ambulância não podia sair do evento. Não parava o evento. Fui de carro, mandaram a enfermeira da ambulância junto comigo, eu estava tendo um infarto praticamente fulminante, que eu cheguei apagado no hospital, e eu fui de carro. Então, se você falar para mim que se eu duvido que eles fizeram isso, eu não duvido. Eu acredito piamente que eles mandaram continuar a corrida. Mas eu acho que daí é outro padrão, é outro padrão. Aí se a gente for comparar a Fórmula 1 com o regional aqui no RC, no AIC, a gente também tá falando bobagem. Mas vamos seguir. Vamos partir do princípio que depois vai acontecer o mesmo lá no domingo com o Ayrton Senna, e você vai entender, você da área da medicina, sou profissional da área da saúde. Ok, então você vai acabar tendo que entender isso e que concordar comigo, mas vamos continuar no Roland Ratzenberger. Retiraram o Ratzenberger dali, chegaram no hospital, ele chegou em óbito no hospital, ninguém nunca, jamais vai poder garantir que o coração dele estava batendo na pista ou não, como a gente vai saber que o do Ayrton estava batendo no domingo, tá? Segue o final de semana, segue os procedimentos, tem piloto que vai para a pista e entra um depoimento de um outro jornalista amigo meu, que estava na sala de imprensa, retiraram o corpo do Ratzenberger e os carros continuaram na pista. Limparam a pista, bandeira verde, e aí o Gerhard Berger, que era companheiro do Senna até então na McLaren, ele entrou na sala de imprensa, pegou um microfone de mão e falou para os outros pilotos. O Gerhard Berger é austríaco, né? Conterrâneo igual o Roland Ratzenberger. Ele pegou o microfone e disse, talvez alguém aqui vá me julgar
porque o meu companheiro morreu, Compatriota dele. meu compatriota morreu e eu peguei o carro e fui para a pista. Mas se eu não tivesse pegado o meu carro nesse momento e ido para a pista, eu nunca mais iria entrar num Fórmula 1. Desligou o microfone, colocou em cima da mesa e saiu. Não permitiu que nenhum dos jornalistas fizesse polêmica. nenhuma pergunta para ele. Ele chegou lá, se justificou. Ok. Segue o final de semana mórbido. Quando você me diz que acho que o Bispo falou que o Ayrton não queria correr, é o que muita gente fala. E o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, eu não sou dono da verdade, tudo que eu ouvi de pessoas, certo? Eu não acredito nisso. Não havia a menor possibilidade do Ayrton não correr. Todo mundo fala daquela cena, ele sentado, ele em pé atrás do carro, ali segurando a asa traseira do carro. Ele está se concentrando. Todo mundo faz isso, todo piloto faz isso. Não existia a menor possibilidade dele não correr. Também concordo. Entendeu? Mas a Isso não quer dizer assessora de que ele não imprensa dele esteja que preocupado. comentou, ele estava preocupado, estava pensando, mas diz que a ideia dele mudou e ele falou, vamos correr, depois que ele foi para a torre. Ela relatou no depoimento com o Cabrini. Ele estava pensativo, ele estava triste, acabara de perder um companheiro dentro da equipe ali, mas jamais, em momento nenhum, passou pela cabeça dele em não correr, o fato de não correr, tá? Aí já vamos pular lá para o domingo, porque no domingo as coisas já começaram, foi um final de semana tão bizarro que a gente lembra do acidente do Rubens, a gente lembra do acidente do Ratzenberger, fatal, infelizmente. A gente se lembra do acidente do Senna no domingo. Mas não lembra da largada. Mas né? a gente não lembra muitas vezes da largada. Corta para o domingo, largada, eles saem, dão uma volta de apresentação, e aí daqui a pouco a gente volta a falar dos pneus. Eles dão uma volta de apresentação, os carros alinham no grid, o J.J. Leto apaga o carro dele. E ele fica sinalizando com as mãos, que é o sinal. No grid, e tinha que parar. Sim. Quando o piloto levanta as mãos ali no grid, aborta a largada. Abortar a largada. Não sei para onde o Charlie White, o diretor de prova, estava olhando. Que não viu. Não estava olhando para o carro do Leto. E nisso, dá a largada, os carros que estão imediatamente atrás dele desvia, o Pedro Lamy, que está vindo lá do final do grid, enche a traseira do carro dele. Nessa batida, um pneu do carro do Lamy voa para a arquibancada, atinge uma pessoa. Eu não sei se atingiu de morte ou não. Isso, a partir do momento que o Senna morreu, e é isso que eu acho uma coisa bizarra, a partir do momento que o Senna morreu, esqueceram o acidente do Rubens, esqueceram o Rubens no hospital, esqueceram a morte do Ratzenberger, e ninguém sabe até hoje o que aconteceu com essa pessoa que tomou um pneu na cabeça. Se viveu ou morreu, né? Ok. Safety car, os carros entram, fazem a passagem por dentro do box, acompanhando o safety car. Porque o acidente foi na reta, ali na largada. Enquanto isso estão limpando a reta. Esses pneus Goodyear, uma das reclamações do Senna é que o carro, como ele já não tinha mais aquele controle de tração, não tinha mais toda aquela eletrônica embarcada, esse pneu demorava muito para aquecer, certo? Composição de pneu. Você andando numa velocidade lenta, e aí a gente começa a explicar uma das causas prováveis do acidente, e são 3, né? Aí você já começa a explicar. Os carros andando devagar, esse pneu já não tem aderência e ele está perdendo pressão. Todo mundo sabe que você coloca uma calibragem no pneu, tá? Quanto mais rápido esse pneu gira, essa calibragem sobe. Quanto mais lento esse pneu gira, essa calibragem baixa. Tá? Se a gente juntar isso com a questão do asfalto que você falou, a gente já tem a primeira possível causa do acidente. Eles deram, se não me engano, umas 6 voltas atrás do safety car. O safety car sai da pista, eles fazem a primeira passagem na reta dos boxes, ainda numa velocidade lenta, porque o safety car entrou ali na entrada da reta, então eles contornam a reta, fazem a primeira de leve? Isso, aí depois contornam lá, passam a primeira vez pela Tamburello
e aí sim, já com velocidade, eles vêm para passar a segunda vez pela Tamburello, e aí o Senna bate, tá? Não tem nada no vídeo, principalmente com aquelas imagens horríveis que a gente tinha antigamente, era o melhor que se podia ter na época. Não tem nada que mostre o carro do Senna batendo o assoalho no chão. Ou... Eu vou explicar uma coisa para você que vai justificar. Você vê o vídeo e o que a gente piloto faz? Quando eu vou investigar uma corrida minha, por exemplo, que o meu concorrente postou o vídeo dele batendo em mim. Você sempre vê o volante. Quando o cara tá passando pelo lado direito ou pelo lado esquerdo e eu quero bater nele, eu tenho que fazer isso aqui. Ó. Se você parar para analisar o vídeo com calma, assistir 30, 40 vezes que nem eu fiz, eu acho que eu já assisti muito mais. Talvez, lógico, mas vamos lá. Você não vê movimento de volante. Não tem movimento de volante. E se conseguir escutar o áudio, você também não vê uma tirada de pé, uma diminuição. O carro faz um barulho quando se tira o pé do acelerador. Encolhendo, você não ouve nada. Tá? Você ouve o carro com uma velocidade de cruzeiro. Falaram que freou, que tirou de 307 por hora, que é a velocidade que falam, e chegou a bater a 216 por hora. Sendo franco para você, não freou. Uma batida de 216 por hora, que nem foi a batida dele, eu não vi freio. Vou ser honesto. Eu não vi freio. Eu não vi diminuição de velocidade em momento nenhum. E a gente tem uma experiência para poder falar. A pancada que ele deu no muro não era uma pancada fatal. Não é uma pancada fatal. Tanto que todo mundo esperava que ele levantasse do carro e saísse andando, comparado à pancada do Rubens Barrichello, comparado à morte do Roland Ratzenberger e comparado à bordoada que o Leto levou na traseira, tá? Houve uma fatalidade. Piquet já havia batido na mesma curva, mais forte, machucou o pé. Gerhard Berger já tinha batido na mesma curva. Incendiou o carro, tá? Entenda assim, ó, é uma fatalidade que aconteceu. Agora, culpar a barra de direção... Tá, mas... Que a barra de direção não foi o que matou ele. Ok. Não. Foi a ponta do eixo. A barra de suspensão. Culpar a pancada. Foi a barra de suspensão. Pelo que eu vi... E todo mundo fala, só um detalhe. Pra gente deixar quem está assistindo bem esclarecido, bem informado e quando ouvir alguma coisa a respeito, ter pelo menos uma opinião a mais. Primeiro, coluna de direção e não barra de direção. Sim. Coluna de direção é aquela haste que fica na vertical, onde o volante está encaixado nela. Barra de direção é a que fica na vertical, que faz externos, né? Então, assim, todo mundo fala barra de direção, esquece. Coluna de direção, ok. A primeira teoria. E aí a gente vai falar das 3 teorias, aí vocês comentam em cima. Primeira teoria. O pneu perde pressão nas voltas do safety car, tá? Algum bump na pista, somado ao pneu murcho, o assoalho pega no chão e ele não consegue contornar a curva e o carro acaba saem do asfalto. As rodas dianteiras saem do asfalto, por mais que ele gire, tente girar, é uma fração de segundo. A 300 por hora, como você disse, o carro iria para o muro. Primeira hipótese, tá? Segunda hipótese, da coluna de direção. O carro da Williams, eu voltei, e é por isso que é bom a gente falar, lá no começo, explicar o que aconteceu. O carro da Williams era feito para o Mansell. O carro que o Senna estava era o mesmo carro do Mansell, tá? O Senna gostava do volante um pouco mais próximo, você que é piloto, cada um tem a sua preferência. O Senna gostava do volante um pouco mais próximo dele. E uma outra coisa, a posição onde estava o volante, quando o Senna girava o volante de um lado para o outro, na fibra. A luva dele pegava na fibra. Então, o que foi feito? Foi feita uma solda para aumentar a coluna. Na coluna de direção, trouxe o volante um pouco mais próximo dele, né? E aventa-se a hipótese dessa coluna ter quebrado. Dessa solda ali, né? Dessa solda ter quebrado. Não acredito, porque
Também não acredito. Nunca Foi vi solda feito na quebrar. fábrica, né? Nunca vi solda E quebrar. depois assim. levado para a pista já. Não era um esforço tão grande que aquela coluna estava sofrendo para que O que eu quebrasse. acredito é que ela pode ter quebrado no momento na pancada. Exato, no momento da batida, essa coluna de direção se quebrou. Isso está lá no laudo Quantas vezes a gente fez final. isso no kart? Exato. E aí uma outra coisa que todo mundo confunde é que essa coluna de direção se quebrou e o Senna acabou batendo com a cabeça nessa coluna quebrada e o que perfurou o capacete dele foi Também isso. não foi, né? A causa-morte foi uma barra de suspensão do pneu dianteiro direito que ao bater no muro entrou e saiu imediatamente tantinho assim. da cabeça do Ayrton. Foi um tiro. E a terceira hipótese, e que é uma que quem contou que ouviu de uma outra pessoa sempre pediu segredo. E aí depois, como é que eu vou explicar? Mais pessoas ficaram sabendo? Depois foi investigado o carro do Damon Hill e descobriu-se também que tinha ali um sistema. A Fórmula 1 nunca proibiu direção hidráulica nos carros, entendeu? Mas o regulamento previa o seguinte: era aceitável qualquer tipo de acesso hidráulico, acessório hidráulico que diminuísse o peso da direção para o piloto. Dizem, e pessoas de dentro da Williams dizem, que a Williams tinha um sistema de direção hidráulica diferente e era fora do regulamento. E esse sistema de direção hidráulica diferente estava no carro do Ayrton, o Ayrton bateu, né? Todos os carros deu a bandeira vermelha, voltaram ali para a linha do pit lane. E essa pessoa de dentro da Williams disse que o Frank pediu para desligar esse sistema no carro do Damon Hill. Pode então, ser também. São estas três possíveis causas. Como é que eu vou dizer? Um sistema de direção hidráulica diferente, que era contra o regulamento, ok? E depois dizem que a perícia ali feita no carro do Senna e no carro do Damon Hill encontrou realmente um sistema de direção hidráulico diferente no carro dele, mas que também nenhuma dessas três causas pode ser dado como certeza certo. que foi aquilo que aconteceu. O que eu dou como certo, a minha opinião, é que esse carro, em momento algum, virou as rodas dianteiras para fugir do acidente. Em momento algum. Isso não. Tá? Em momento algum. Veja como tem lógica o que eu tô te falando. Quando você já andou de kart, já foi andar de kart comigo, o Bispo tem experiência, já andou comigo dentro de carro de corrida. Quando a curva tem um raio e você tá vindo com o carro contornando pelo raio de dentro, a tua tendência natural é rodar para o lado de dentro e não para o lado de fora. Já justifiquei a minha opinião. Era isso que o pessoal de casa que levantou. Saber. Quando o carro tocou no chão, não tinha mais virada. E você não vê... Você é um passageiro dentro do carro. Você não vê em momento algum aquela roda fazer isso aqui, ó, pro lado. Não vê. Simplesmente tá reto, foi embora reto. Como eu falei para vocês. Eu não tenho, agora de cabeça, não sei quantos metros um carro percorre a 300 por hora. Mas te garanto que é bem mais de 10 em um segundo. Tá? É o suficiente, foi para a brita ali, acabou. E até que diminuiu 100 km. Né? Dizem, na né? Final, Dizem. O impacto, até a hora do impacto. Mas, de qualquer forma, a pancada não era para tê-lo matado. Tanto que não houve fratura em nenhum osso do corpo. A não ser a perfuração na cabeça. E aí, rapidamente, só para finalizar essa questão do morte ou não morte na pista, para que fique bem claro, todo mundo sabe que horas depois que ele foi transferido lá para Bolonha, para o Hospital Maggiore, horas e horas depois, acredito que 2 horas depois, o médico deu o laudo dele, fez ali o boletim médico
dizendo que o Senna havia tido morte cerebral. O Senna saiu do autódromo. O laudo do médico, até gostaria de ter copiado ali o laudo para a gente colocar na tela. O laudo do médico dizia o seguinte, que ele saiu do autódromo com lesões incompatíveis com a vida. O que isso quer dizer? Morte. Da parte cerebral. O que o médico quer dizer? Que a lesão que o Senna teve na cabeça, tá? Ele não ia viver mais. Ele não ia viver mais. Mas saiu com Por outro lado, cardíaco. ele saiu com um batimento cardíaco. E aí é tecnicalidade. Se você chama uma pessoa, desculpe aqui o termo, mas só para ficar bem claro, se uma pessoa está sem cabeça e o coração dela está batendo, ela está morta. Mas foi uma questão de tecnicalidades de dizerem que o coração dele estava batendo e ele estava vivo, ok? Da minha parte do acidente do Senna, é isso aí que eu tinha para dizer. Se tiver mais alguma coisa... Na verdade, a gente trouxe toda essa discussão. Eu acho muito importante. A gente está falando da morte de um ídolo mundial, mais nosso ainda no coração da gente. Apesar de eu amar demais também o Rubinho e o Piquet. Gosto muito. Também. Tá? Mas não poderíamos deixar de falar para vocês aqui sobre esse fatídico final de semana, no dia 1º de maio de 1994, onde a gente perdeu, se não o maior, um dos maiores ídolos do esporte a motor do mundo. Então, fica para a gente refletir, fazer uma oração, pedir que Deus mantenha a alma dele num bom lugar, que ele continue olhando por nós aqui, pilotos, que a gente sempre pede a proteção dele quando a gente vai andar. E a gente volta no próximo domingo com o Pitaco F1 para falar sobre coisas boas, né? Não uma memória tão ardida pra gente, né? Eu me lembro que eu chorei demais naquele final de semana. Eu era um garoto, mas eu já era envolvido com automobilismo, o Bispo sabe disso. Você chegou um pouquinho mais tarde, mas o Bispo sabe disso. Meu pai já era piloto, eu estava no autódromo, inclusive quando aconteceu tudo isso. E a gente relembra com muito saudosismo e muito carinho o nosso eterno campeão Ayrton Senna. Então, pessoal, a gente agora vai esperar vocês no próximo domingo com o Pitaco F1 e o Papo de Pista para falar sobre coisas bem bacanas do automobilismo, e a gente agradece demais a sua presença aqui conosco. Hoje a gente fica por aqui, domingo que vem tem mais. É isso aí, pessoal. É isso aí, bom domingo a todos. O programa Automania tem apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo ao zero acidentes.